Oi, pessoal, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Gente que Empreende. Vocês sabem que aqui a gente gosta de falar de inovação, mas que vai além de tecnologia de ponta, de inteligência artificial. Aqui a gente fala de inovação na essência, né? No que é um olhar para o que já existe para fazer diferente. Pode ser no novo produto, pode ser em tecnologia, pode ser reinventando processos de uma empresa, né? E hoje a gente olha para o mercado e pensa, tem muito de tudo. Vou abrir uma consultoria, tem muito. Vou abrir um comércio, tem muito. Vou abrir uma cafeteria, tem muito. Vou abrir uma hamburgueria. Já tenho demais, né? Mas o casal que eu vou entrevistar hoje resolveu seguir nesse sonho, fazendo diferente, fazendo de forma inovadora. Eu vou entrevistar hoje Thiago e Juliana do Hoje Tem Burger. Oi, gente, tudo bem? Oi. O prazer é nosso. Prazer, Ju. O prazer é meu, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. 10 anos na luta, né, de ser entrevistada. Comentei com ela que... Acompanhando a Ju, né? Desde 2016, quando a gente ganhou o Great Place to Work, né? Isso. Que a gente buscou aparecer na mídia. E aí eu conheci você, que você ainda estava, né, no Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Mas aí, né, o tempo de Deus, né? A gente tava falando agora nos bastidores de filhos, né? E tudo, né? Mas eu sempre falei, vou ser entrevistado por ela. E é doido porque na época era uma empresa, hoje a gente vai falando de outra. Mas é a prova que... quando chega o tempo de Deus, vai acontecer, né? É verdade. As coisas acontecem no seu tempo, né? E assim, a gente às vezes tenta forçar que as coisas aconteçam e não vai rolando, né? Sim. A gente fica frustrado e de repente parece que a vida vira e tudo dá certo de um jeito melhor. Né? É. Não é? E eu tô muito feliz de conhecer vocês pessoalmente, o Ti, né? Parece que a gente já se conhece, 10 né? anos, né? Tinha um tempão. Aí é a primeira vez que a gente se vê pessoalmente. Estou realmente muito feliz de ter vocês aqui, contar a história aí dessa empresa maravilhosa. Eu quero um pouco, pra gente começar, que vocês me contem a história de vocês, porque vocês antes trabalhavam com uma auditoria. Isso. E de repente resolveram abrir uma hamburgueria. A gente se conheceu em Telecom, é legal essa a essa gente conversa. se conheceu no trabalho, né? Nos conhecemos em telefonia. É. E ela chegou e eu olhei e falei assim, gente... A empresa está contratando modelo, não faz sentido. Eu falei, gente, é tudo feio aqui, bom vendedor. Porque eu tenho essa estigma que bom vendedor às vezes é mais feinho e tem boa lábia. E ela estava totalmente fora do padrão. E eu lembro até que o primeiro comentário que eu fiz dela para um amigo de balcão, assim, ele falou, nossa, é muita areia pro seu caminhão, até parece, não sei o quê. Eu falei, filho, você não me conhece não, você vai ver, deixa, eu vou lá conquistar ela. E trabalhamos juntos por alguns meses e ela me falou uma frase que me marcou e me conectou muito com ela. Ela falou, você é bom demais para estar aqui dentro. E aí eu falei, caramba, nem meu pai e minha mãe falam isso. Fala que a empresa é muito boa, que eu tenho benefícios. E aí eu perguntei, falei, mas por quê? Ela falou, não, o jeito que você atende, o cliente entra bravo, você vende e ele sai daqui e volta com um presente. Que eu ganhava toda semana, né? Ganhava celular, o cliente resgatava na operadora, tinha pontos na época, né? Me dava celular, que eu até te dei, né? Um mês de namoro eu te dei um que o cliente me deu. E me dava chocolate, me dava bebida alcoólica que eu não bebo, me dava vinho. Eu falei, mas eu nem bebo. E aí começou o nosso namoro e em 6 meses a gente já era sócio. Na verdade, a gente já viu que um era bem diferente do outro, assim, né? Mas tinha os mesmos objetivos. Sim. Então, ali a gente falava que era só uma passagem, né? Mas eu falava, você tem que sair daqui, ter seu próprio negócio, você tem muito esse perfil. E eu gostaria de ter meu próprio negócio, mas eu tenho a questão da carreira, né? Então, eu tava ali na dúvida. Aí, o combinado, né? Aí eu era noiva na época, o noivado terminou, não foi por causa do Thiago, as coisas aconteceram mesmo. Mas ele foi a primeira pessoa que eu falei. Aí ele falou, não, então agora que você já tá descompromissada, eu preciso me declarar. Foi. E aí a gente lá na Vivo não podia, né, namorar. Então eu fui para uma loja, ele foi para outra. E aí ele falou, vou sair antes, você fica um tempinho e eu vou tentar, né, fazer diferente do que a gente faz lá, porque a gente vai atender agora o cliente, né. Eu falei, tá bom, vamos ver. E aí ele saiu, a empresa começou a crescer muito rápido. Ele falou, agora você tem que sair também, porque tá crescendo, tá dando certo. Eu tô vendendo bem, mas não tô entregando. Então, a gente fala isso, né? Ele vende, eu entrego. E aí eu falei, tá, mas dá pra pagar as contas? Ele, não, a gente dá um jeito. E a gente marcou o casamento. E o casamento, assim, foi um grande motivador, né? Foi. Porque tinha que pagar o casamento e pagar as contas. Foi. E como eram contratos recorrentes,
a empresa cresceu e a gente conseguiu casar. E aí veio a pandemia, Vocês sempre né? pensaram em empreender? Eu sempre, porque Thiago eu sempre. vendi hamster com 13 anos para comprar videogame. Aí eu comprei tanto videogame que eu abri uma locadora com 16 anos. Aí acabou a moda de videogame, começou a Lan House e eu abri uma loja para atender essa demanda de informática. E aí fui representante de uma marca de produtos de lava rápido. Então, assim, eu sempre tive esses lapsos empreendedores, mas como ela disse, eu sempre amei a jornada da venda. Conhecer, network, relacionamento, tanto que eu estava vendo meus contatos, fazendo backup. E como eu tenho iPhone desde 2010, sempre vai renovando, aí quase 14 mil contatos. Eu falei, caramba, só vendedor para ter 14 mil na agenda. Só que eu não tenho isso de entregar, que é ela que tem. Ela quer ver o produto concluído, o cliente elogiando. E eu já não gosto de iniciar coisas, né, Ju? Então, assim, o Thiago é muito bom iniciador, né? Tem iniciativa, não tem medo, Sim. vê a oportunidade ali e cria um negócio. E eu já não, eu falo, não, faz o negócio rodar aí, porque aí se deu certo, aí eu vou olhar para melhorar. Então sempre foi nossos acordos, Sim. assim, né? Ele iniciar coisas e se der certo, eu entrar para melhorar. Você é mais analista, gosta de fazer com calma, os detalhes. Não gosto de possibilidades, sabe? Aquela coisa de, vamos formatar e ver e testar. Não é muito minha onda. Eu já gosto do negócio acontecendo e melhorar o que está acontecendo. Então, sempre foi nosso acordo, né? A hamburgueria foi assim também. Ele começou um tempinho sozinho, uns 2 meses. Aí já começou a dar problema e aí eu entrei. Mas ele tem isso, ele é muito empreendedor, e ele das ideias e eu da consistência. Então, Que por isso legal. que funcionou bem os dois juntos. E né? vocês tiveram essa clareza que um completava o outro desde sempre? Desde Na sempre, empresa é. já. A gente fazia Até pelo perfil já no primeiro trabalho Sim, juntos, né? sim. Ele sempre batendo as metas e eu com os clientes que falavam, nossa, até que enfim alguém me falou como é as coisas. Sabe? Assim, tipo, muito claro, muito transparente. Perdi a venda em Sim. função disso. E processo é isso, né? Ser claro, é transparente, é falar as coisas como elas são. Então, e o Thiago sempre assim, não, mas e se a gente fizesse diferente? Se a gente, ele querendo fazer diferente, eu Sim. querendo fazer melhor. Então, Isso mesmo. se completava, né? É, mas rapidinho, porque ela contava as experiências profissionais antes de telecom. Que eu trabalhei num cursinho, que eu fui coordenadora administrativa. E eu nunca tive um cargo de liderança. Nunca, até hoje. Tenho porque você é dono, você põe que você é alguma coisa. Mas quem é líder mesmo, quem lidera o negócio é ela. A de auditoria, a hamburgueria, é ela que lidera. E eu sempre fui o vendedor desbravador mesmo, né? O empreendedor desbravador. E eu via isso nela. Eu falei, nossa, caramba. E ela tava noiva, como ela disse. E eu ficava, né, ali na loja conversando, ouvindo as coisas dela. Eu falei, caramba, eu nunca tinha namorado. Meu pai me educou pra namorar e casar. Então, literalmente, eu não tenho ex. E 2 coisas que ela surpreendeu, que eu não tinha ex, que eu nunca bebi na vida. E até hoje eu continuo, não tenho ex, nunca bebi na vida. E aí eu ficava observando, falei, caramba, essa mulher que eu preciso. Aí se eu casar com ela... E assim, eu tinha 23 anos, e ela também 23. E aí todo mundo, você é louco, você nunca namorou, aí você tá vendo possibilidades. Mas ficava aquela coisa na minha cabeça. Falei, não, mas... E ela contava algumas coisas do ex, que não era ex na época, e eu falava, nossa, eu sou totalmente o oposto disso, que ele tem medo, eu tenho coragem. O que o cara foi folgado lá no restaurante, nossa, eu não ia deixar, não. Eu ficava aquela coisa, eu comigo mesmo. E aí, óbvio, ela extremamente bonita, em um ambiente de muita gente boa, de lábia, de venda, mas a maioria é tudo feio. Mas ficavam andando em cima dela. E eu, óbvio, educação cristã, religiosa, falava, não, meu pai me ensinou, né, não cobiçarás nada do outro, né, nem carro, nem dinheiro, nem a mulher do outro. Então, eu nem cumprimentava ela no rosto, que nem eu cumprimentei você aqui, meu pai sempre me ensinou, o mínimo de interesse que você tiver por alguma mulher compromissada, você só dá a mão. Então, eu nem cumprimentava ela, eu dava tapinha nas costas, pegava na mão dela, e ela achava super estranho. Mas foi criando uma confiança que ela não tinha mais ninguém na loja. E aí ficou solteira, contou pra mim, e aí eu falei, não... Desde o dia que você entrou aqui, a roupa que você tava, aquela vez que a gente discutiu, quando você contou aquela história, nossa, 10 minutos eu descarreguei. E eu falei, só quero uma chance, você não vai se arrepender. Aí ela, faz só 12 horas que eu tô solteira. E ela foi levantando da cadeira, da minha mesa que eu atendia. Faltava 10 minutos pra abrir a loja, né? E eu falei, ela em pé já, apontei na cara dela e falei, não, só quero uma chance, você vai se arrepender. E aí ela deu uma chance dias depois, deu a segunda chance, o ex tentou conversar, voltar... E ela falou, não, já achei o homem da minha vida. E me trucou, falou, ou você assume namoro, porque eu era noiva, eu não vou ficar por ficar. E era uma data muito mágica naquela semana, né? Era dia 10/10/2010. E aí eu falei, se eu nunca namorei, se eu pedir sinais pra Deus da mulher da minha vida, se meu pai já tinha validado ela, eu falei, não, vou pedir ela em namoro dia 10/10/2010 e a mulher da minha vida. Tanto que ela falou, a gente virou sócio em 6 meses, marcou o casamento em 1 ano, mesmo sem ter dinheiro.
E era uma loucura, que né, eu tinha que pagar as contas, que Pagar não o dava, casamento. e pagar o casamento. E aí eu até dei os cheques falando que ia voltar. Falei pro buffet, né? Falei, vai voltar os cheques, até quando eu posso resgatar? Não, se você não resgatar até 10 dias antes, você não casa. A gente não faz a festa. Aí eu, não, beleza. 6 meses, eu faço o dinheiro, resgato o cheque. E eu resgatei exatamente faltando 10 dias, né? E ela desesperada, já aluguei vestido, já dei convite. Mas na minha cabeça era, eu tenho 24 anos para 25. 25, na verdade, quando marcou o casamento eu já tinha 25. E eu falei, não, é agora que eu vou provar que eu sou homem de negócios e homem para casar com ela. Porque querendo ou não, da minha estrutura de pai pedreiro, mãe faxineira, periferia, era totalmente diferente da dela. Fez PUC, escola particular no ensino médio. Então, assim, a postura, o jeito de se vestir, tudo dela era outro mundo pra mim. Então eu falei, eu não vou esperar que nem o outro, 3 anos e meio, 4 anos perdeu ela. Eu falei, não, eu vou provar agora que eu sou homem de negócios e homem pra casar com ela. E assim foi. Então a We Audit nasceu literalmente pra provar isso. Que eu era homem de negócios e que eu era pra casar com ela. Mas logo depois do casamento ela já assumiu como CEO da We Audit e montou processo, gestão, colocou o que ela coloca e completa 15 anos agora, em julho. Ou seja, 15 anos de sociedade e 14 anos de casamento. Então, E a Ju com formação de jornalista. É. Você tem formação superior? Nenhuma. Fiz agora psicanálise para ser um pai melhor. Ai, que demais. Ou seja, eu sou psicanalista, acaba sendo dos amigos, de alguns funcionários. Mas eu entrei em psicanálise porque um amigo meu psicanalista falou, cara, você não tá aqui, não tá conversando comigo disso, mas você tá errando com sua filha. E eu, psicanalista, eu sei, mas não posso falar. Faz a formação, é muito barato, uma aula presencial por semana, de boa. E aí, putz, em 5 meses eu falei, putz, tô errando com a Júlia e corrigimos muita coisa, né? Sim. Na Júlia. Então, me formei, eu amo psicologia, mas eu fui fazer psicanálise porque era um curso muito mais rápido e me tornar um pai melhor. Então, o Theo nem chegou e eu já sei que eu tô preparado, que é outra educação, menino é diferente, então... E nenhum dos dois com formação de negócio, assim, né? No Não. sentido de Não. gestão, administração. As nossas famílias, né? A minha mais do que a dele ainda, Sim. mas meu pai, minha mãe sempre tiveram um negócio, sempre foram ou negócios ou autônomos. Sim. Então eu tive sempre essa coisa de, não, se você quiser crescer, se você quiser fazer do seu jeito. Eu falo que eu sou muito motivada a fazer do meu Sim. jeito, sabe? Então, assim, tinha que ter o meu negócio para fazer do meu jeito. Sim. Então, eu tive essa escola, assim, digamos, na família, né? De ver. E muito erro e acerto também. Então, assim, eles não sou herdeira, eles não construíram grandes coisas. Sim. Mas construíram coisas. E eu via, né? Nossa, esse erro aqui que minha mãe cometeu, eu também não posso cometer. Então, é uma escola, assim, familiar. De ver acontecendo De ver e usar a acontecendo. experiência do outro para entender quais os melhores caminhos, né? Sim. Na época até fiquei em dúvida se eu faria administração ou jornalismo, mas eu acabei escolhendo jornalismo mesmo. Mas você, sempre querendo empreender, teve aqueles negócios ali, adolescente, que você Sim. foi fazendo até ter, de fato, um negócio estruturado. Você pensava em empreender, Ju? Eu comecei a pensar quando conheci ele, porque Tá. eu sempre tive essa noção de que vendas era um gap para mim. Eu falava, gente, eu sei organizar, sei fazer gestão, sou uma pessoa mais racional, mas na hora do vender eu tenho travas, né? E aí quando eu vi ele super vendedor, sem trava nenhuma, e, na verdade eu tendo que segurar ele, eu falei, não, então agora acho que vai dar uma soma boa. Bacana. Foi. E como que foi a transição da Will Audit, que era a auditoria, para hoje tem Burger? Eu acho que assim, empreendedor tem várias definições. Primeiro que empreendedor é empresário. Então ela tem uma visão muito mais empresária de gestão, de tocar o negócio, que eu zero, não tenho. Mas eu tenho aquela coisa do empreendedor, que é olhar para onde todo mundo olha e enxergar o que poucos enxergam. Então essa visão de futuro sempre nos ajudou em alguns momentos. Então eu não fui vender hamster achando que que talvez daria certo. Eu tinha certeza que eu ia vender, eu ia comprar aquele videogame na época. Que, óbvio, eu falo que a mãe do empreendedorismo está muito ligada à necessidade. Óbvio que cada fase da nossa vida é uma necessidade. Uma criança queria um videogame e já mudou, né? Como viagens, a gente já teve coisas que tinha uma necessidade maior de crescer, de empreender, de escalar. E eu vi em 2015, né? Eu vi que registrou um domínio na Anatel de telecom de ilimitado. Aí eu falei, cara, por que a operadora registrou isso? Não existe esse plano ainda, mas vai existir. Aí naquele dia eu falei, né? Pra ela e um amigo nosso, que é nosso padrinho de casamento, trabalhou com a gente também. Gerente, Foi nosso gerente. Eu falei, a gente vai ganhar dinheiro até 2020. Sem nem saber de pandemia 2020. E foi literalmente. Ganhamos muita grana até 2020, realizou o sonho de conhecer Bon Jovi,
Aquelas coisas de... Mas assim, ele 5 anos, do nada, assim, ele falou, olha, essa empresa só vai até 2020... E aí, pra gente explicar, né? A Will Audit era uma auditoria de telefonia. Isso, TI e Telecom, exato. Na época tinha muita cobrança indevida e tudo mais, então a gente ganhava performance, a gente cresceu muito. Vocês analisavam as contas de empresas clientes de vocês, as contas telefônicas dos clientes de vocês, para entender o que estava certo, o que não estava e entrar em negociação com as operadoras, reduzia custo e ganhava. Reduzir, recuperar. Mas daí, hoje ela existe ainda porque eu também tenho o braço de gestão. Então, são problemas que as empresas têm no dia a dia, né? Tipo, cortou minha linha, preciso de uma linha nova. E a operadora não resolve, a gente intermedia isso para não ser uma dor de cabeça para as empresas. Mas o que fez a gente crescer mesmo foi a parte da recuperação. Foi. E aí, quando veio o limitado, ele falou, não vai ter o que recuperar, né? Não. É um valor fixo, não vai ter. Exato. E por acaso você viu esse registro de ilimitado e teve essa consciência? Era uma pesquisa, né? Aquela coisa de ver o que estava acontecendo na Anatel. Então, era uma coisa que fazia parte, né, da minha parte comercial, entender o mercado, as tendências. E quando eu vi um registro de um plano que não existia até então, mas lá fora existia, na Europa, nos Estados Unidos já tinha e aqui planos. a gente ficava, então parece que as operadoras vão fazer isso aqui, né? O dinheiro delas está justamente... Mas eu falei, vão fazer. Eu tenho certeza que vão fazer. Então, aí anunciou 5G, e eu falei, cara, 5G, tráfego de voz por dados, ilimitado. Ninguém vai mais usar telefone, Não, né? Assim, não. fazer ligação. E aí o WhatsApp, tanto que eu falo com amigos meus no Japão, literalmente à vontade no Japão. E aí eu falei, vamos ganhar até 2020. 2020 bate a pandemia, a Júlia é uma bebê de pandemia, né? Ela tinha 6, 7 meses quando veio a pandemia. Então aquela desacelerada fez eu falar para ela, não vai dar não. Ou a gente abre novos negócios com o dinheiro que ainda tem, porque a fonte vai secar. E aí eu falei, né? Eu vou abrir uma empresa, uma startup de games nos Estados Unidos e uma hamburgueria. Na mesma semana a gente abriu, né? Foi. Em 2021 a gente abriu uma hamburgueria e uma startup de games nos Estados Unidos, que foi muito bem no começo, em 8 meses, assim, faturava muito. Só que no 8º mês um gringo puxou a capivara e viu que era empresa de brasileiro. Tava lá Thiago, Eduardo e Leandro. Aí boicotaram a gente, faturamento de $50 mil, caiu para $2 mil. E essa empresa fazia o quê? Era muito ligado à auditoria de games. Como tem um mercado de raridades e jogos antigos e muita falsificação, então eu meio que uni o meu conhecimento de games desde criança com a auditoria, criamos todo um processo, uma metodologia, desenvolvemos uma case em policarbonato que protegia o jogo do cliente. Tem recordes no mercado hoje, assim, tipo Super Mario Bros. 1. Foi leiloado por $2 milhões. Nossa, tava indo super bem, porque a gente pegou a lógica da auditoria, passou pro game, né? Pra auditar o valor do jogo. Isso. Mas daí quando descobriram que era brasileiro, brasileiro é roleiro, brasileiro... Boicotaram mesmo. Boicotaram legal, assim. E grupos, né? Foi muito rápido. Mas, assim, e é a game é uma coisa um pouco fechada, assim, né? Sim, Nesse mercado porque são itens muito caros, transacionados em grupos, às vezes até secreto no Facebook, sabe? E ganhou muita evidência na pandemia, porque teve alguns recordes, né, de Super Mario Bros. E era um mercado muito promissor. É ainda nos Estados Unidos, no Brasil não existe esse mercado, lá é muito promissor. E ela com a hamburgueria, ela cuidando da hamburgueria e eu cuidando da startup de games. E ela cuidando, e óbvio que não dá um crescimento muito rápido com a alimentação, mas ia crescendo todo mês, né? E assim, o Thiago, nossa, eu preciso de você nas games. Eu falei, Thiago, não, sem chance, eu não tenho a mínima noção, não quero ter. Deixa eu fazer, porque eu sei que tá dando bastante dinheiro americana, mas eu acho que é uma bolha. E deixa eu fazer aqui na consistência, né? Então, a gente ficou combinado assim, que eu ia assumir lá a hamburgueria. Aí veio a chefe, né, também, que eu fiz a sociedade, porque eu falei, olha, se a gente quer crescer mesmo, eu preciso de alguém de cozinha. Eu sou de gestão, eu cozinho em casa, mas eu preciso de alguém de cozinha. Aí a gente fez a sociedade e aí já começou, né, como ser diferente. Sim. Então, acho que a gente tentou com hambúrgueres típicos, né? Aquele cara que fica na chapa, que é o apaixonado pela carne, pelo hambúrguer. Foi. E eu falei, mas não vai ser diferente, porque eles pensam como a maioria pensa. Sim. E aí eu conheci a Lê, a gente mandou o lanche para casa dela um dia, e ela era chefe. Eu falei, cara, eu tenho que trazer esse olhar de chefe, de cozinha, pro hambúrguer. E aí foi todo o refinamento e tal. Então, no começo, o Thiago era muito avesso, assim, né? Tipo, não, mas que esse nome fresco que você vai querer colocar, né? O lanche chama Hoje Tem Equilíbrio, não chama X-salada. Eu falei, Thiago, mas deixa eu fazer, a gente não quer fazer diferente? Deixa. Né? Deixa. Foi um debate muito grande, porque games ela não discutia, porque é o meu mundo, hambúrguer eu amo,
Eu não dava palpite dele, mas ele dava um monte de palpite. Mas ela falava coisas que eu nunca enxergava. Então ela falou, nossa, eu odeio ir com você num lugar que espeta o hambúrguer é tão alto que eu mordo em cima, mordo embaixo, ou eu peço garfo e faca, mas não faz sentido, o hambúrguer não come com garfo e faca. Então eu vou ter hambúrgueres na medida, porque a mulher tem boca menor, que consiga morder. E eu vou buscar uma embalagem que seja térmica e impermeável, para não sujar a mão de mulher. Porque homem, ela me explicou. Você lava a mão de qualquer jeito, mas quando eu faço a unha, tem toda uma técnica para lavar, para não lascar a unha. Eu nem imaginava isso, que mulher lava a mão diferente por causa da unha. Eu falei, é verdade, o homem lava. E aí você vê, por exemplo, na embalagem, né, o que ela colocou aqui, ó, o para você. Não é só bonitinho, isso aqui é o final de bater o pedido, né? O para você se tornou um processo de bater o pedido. Então bate com a comanda. Opa, esse saco aqui é da comanda da Juliana. Então, além de trazer inovação no processo, ela deixava mais bonito. Tá ligado com a gestão também. Aí, caixinha. Nossa, caro pra cacete. Pra que isso aqui? Ela falou, não, se eu não colocar caixinha, vai amassar o lanche. Eu não vou entregar lanche amassado. E eu, homem, amo hambúrguer. E ela sempre falou, não, mas você vai lá comer onde você quer? Você vai de bermuda, vai de chinelo. Você vai lá, come e tchau. Eu tenho que ver a temperatura, o lugar, se eu vou de rasteirinha, qual roupa eu vou, qual maquiagem eu uso. Então, é uma complexidade pra mulher ir que não tem pro homem. Então eu quero atender esse público, que eu sei que tem. E eu falei, não tem. Não tem. Eu falei, não tem mulher nem come hambúrguer. Eu falei, vamos falar em 6 meses. Só que, na verdade, foi um fenômeno muito rápido. Porque a gente entrou num público de salão de beleza. Pode até falando dele, porque ele é super querido e amigo nosso. A gente mandou um lanche pro Jackson Nunes, que foi muito tempo cabeleireiro da Sandy, em Campinas, da Marina Rui Barbosa. E aí, quando o Jackson postou, e ele é embaixador Vela, e se você entrar no Instagram dele, só tem cabelos e embaixador Vela. Como assim? O Jackson postou vocês? Eu falei, ele gostou do lanche, gostou do nosso projeto, que tem uma ação social. Só que não foi só isso, ele postou e ele falou, melhor lanche que eu já comi, duvida? Pode pedir, se não for, você me manda um direct. Isso foi no 4º mês, né? Isso foi no 4º mês e aí já viralizou. E aí esse público de salão, essa mulherada começou a vir atrás, que são clientes até hoje, né? Sim. E elas começaram a pedir e aí começaram a olhar, como assim? Amor? Felicidade? Porque a ideia dela era que realmente remetesse a algo diferente, a algo bom, a sentimento. Então eu não estou indo lá comer um hambúrguer, como você, você ama hambúrguer, vai comer. Não, se é um lugar especial, se é um hambúrguer diferente, E na pandemia, né? Então as pessoas estavam carentes disso, né? Então eu falei, poxa, essa pandemia vai passar, não sei quando. Mas o que vai fazer as pessoas continuarem me pedindo quando passar? Porque agora não tem opção, né? Tem isso também, a pandemia nos ajudou. Então tinha que ser delivery, né? E a única coisa que não mudou é que as pessoas passaram a comer, né? E hambúrguer é comfort food e tal. Então também a gente foi ajudado pela pandemia. Mas eu falei, mas um dia vai passar e a gente não pretendia ter loja salão, né? Por que as pessoas vão continuar me escolhendo? Se eu conseguir entregar literalmente momentos para as pessoas. Então elas pediam de acordo com o humor mesmo, sabe? Hoje eu quero mais felicidade, hoje eu quero mais amor. E postavam, até hoje postam. Hoje eu precisava de mais felicidade. Aí posto o nosso lanche. Posto Acaba o nome sendo do de lanche. fato uma experiência, além de só tem uma um memória, pedido de comida, sabe? né? Então, a gente conseguiu se conectar, assim, né? A distância. Então, os detalhes, o papel acoplado para chegar gostoso em casa. Quentinho, a caixinha para não amassar. Então, a gente já nasceu num contexto de pandemia, né? E aí, quando a pandemia passou, os clientes começaram a querer a experiência também no salão. De loja. E aí, a gente estava crescendo bastante no delivery, né? Eu dei uma segurada, mas eu falei, não, agora tem que ter a experiência na loja. E aí, cresceu mais ainda com a experiência na loja. Então, acho que isso foi muito isso, né? Observar o desafio atual e tentar se adaptar a ele e tirar proveito disso também, né? E quando vocês resolveram ter a hamburgueria, vocês nunca pensaram, mas eu vou abrir mais uma hamburgueria? Sim, era uma premissa minha. Eu falei, olha, eu só participo como a de games. Eu falei, não vou participar de jeito nenhum, não adianta. Mas a hamburgueria eu participo, desde que não seja mais só mais uma hamburgueria. Foi a frase dela. Então eu falei assim, não, eu sou de auditoria, eu gosto da auditoria, me encontrei em auditoria, acho super legal atender multinacionais, é serviço, eu faço do meu escritório tranquila, de segunda a sexta. Se eu for para restaurante, de final de semana, pauleiras, dificuldades de mão de obra, enfim, né, já tinha uma noção. Só vou se não for mais do que mais uma hamburgueria. E aí a gente começou, né, a fazer o debriefing. Tá, mas então como que não vai ser só mais uma hamburgueria? Aí vai na causa, né? Então primeiro é o porquê. Então por que
a gente vai fazer isso. Oi. E, né, e para quem? E o como. Então, eu acho que essas 3 coisas juntas, né? Então, o porquê é a questão do nosso social, né? A gente tem um pilar muito forte, que é Hoje Tem Vida. Desde o primeiro mês, mesmo negativo, a gente faz a doação lá de 10% do valor desse lanche para uma ONG. Então, porque já era fazer algo maior que não só... A gente fala que o hambúrguer era o meio, né? Não era o fim. Então, o hambúrguer era o meio de eu ajudar uma ONG. Então, já começou no porquê. Aí, depois, o pra quem, que é a questão das mulheres. Então, eu falei, vocês têm noção que eu vou fazer lanches para mulheres? Mas como assim? Eu falei, sim, eu vou fazer um lanche para mulher, a ponto de que eu goste. Se eu gostar, eu acho que os homens também já vão gostar e as mulheres que não gostavam, como eu. Você não gostava de hambúrguer? Não gostava, Ju. E aí, ele sempre assim, né? Ele sempre faz debriefing comigo. Ele, mas por que você não gosta? Aí eu comecei a pensar nos detalhes que eu não gostava e falei, então já sei. Então, no meu não vai ser assim, né? Então, a questão do lanche sempre eu comia, ficava estufada, enfim. Então, eu falei, não, vai ter um negócio equilibrado, na medida, bonito, né? Aí, quando as pessoas começaram a receber em casa e a montar a mesa posta para hambúrguer, sabe? Eu falei, nossa, atingi meu objetivo. E as pessoas filmavam, né? Eu, quando comia cachorro-quente, eu amo cachorro-quente. Eu comia com vergonha, porque eu sabia que o negócio ia escorrer, que eu ia ficar com a boca suja. Eu jamais postaria que eu tava comendo cachorro-quente. E quando eu vi as pessoas fazendo mesa posta, né? Para postar com taça de vinho e tal, eu falei, nossa, alcancei meu objetivo. E aí o como. Aí então tá, já que é, né, com esses detalhes, como eu faço as pessoas perceberem que é para elas. E aí veio os detalhes, né? O molho, a caixinha, o papel acoplado, o adesivinho. Então, foi uma pergunta, né? Como a gente vai tirar o cliente que está acostumado com madeiro e vai escolher Hoje Tem Burger? E aí minha professora, né, que pediu no primeiro dia, ela profetizou, falou, não, tenho certeza que vocês vão ser melhores que o madeiro. E hoje Campinas, imagina, a gente é o único, não é nem só uma hamburgueria, a gente é o único restaurante, estabelecimento de comida que é 4.9 em todas as plataformas de avaliação. Então a gente é no Google, no iFood, na 99, no app próprio, ou seja, todos os canais, realmente a experiência, a qualidade são os melhores. E graças a essa visão dela de gestão, de auditoria, que é esse como, a gente tem lá menor aprendiz, né? 16 anos o menino consegue entrar no fluxo, no processo dela, entregar, entender que isso foi pensado por exemplo, eu falo, esse lanche tem que parecer um presente. Olha para ele, esse pacote tá parecendo. Você vê que ele não é aleatório. Você dobra, finaliza o Hoje Tem Burger. Né? Isso, aí fica Hoje Tem Burger por cima. Você tá recebendo, né? Hoje Tem Burger. Aí os detalhes da caixinha, o nome do lanche. Então, ou seja, tudo que ela... Aí os nomes, né? Então, nas plataformas no começo, tá prejudicando a venda, né? Porque o cliente tem que entrar lá e saber que isso é um x-salada. Falei, não, mas isso é uma construção de marca. A gente tem que investir nisso. Então, hoje os clientes não chegam pedindo um x-salada. Eles realmente chegam pedindo equilíbrio, né? Exato. Então, mas assim, teve todo um custo de fazer diferente. Que o Thiago, não, mas não inventa moda. Não, mas não faz... Pra quem vai pedir amor? Eu falei, eu amo bacon, mas... Amor? Eu falei, não quero amor mais, não. Aí eu fui, né? Ancorei o preço, porque eu falei, não, mas se eu tenho esses detalhes custam, né? Então, fazer o saco assim, a caixa... O lanche tem que custar, né? Tem que refletir isso. E aí, automaticamente, também já segmentou um público. Então, enquanto as hamburguerias aí estão focando muito em vender muito, faturar muito, 600, 1000 lanches, eu já não. Eu falei, não, eu quero um ticket médio alto. Eu quero que a pessoa venha aqui e queira gastar e que não ache problema gastar R$400 num pedido. Sim. E aí, a gente conseguiu chegar nesse público, né? Então... Eu acho que essa foi a junção, assim, né? De ir para um lado que realmente não é o lado que a maioria estava indo, né? E respondendo que você perguntou de muita concorrência, para mim é ótimo, porque quando se fala em vendas, o bom vendedor, ele tem que conhecer a concorrência. Não tem como, assim. Então, eu era vendedor da Vivo, eu sabia tudo da Claro, todos os planos. Eu vendi carta de motorista, eu sabia o maior concorrente da autoescola que eu trabalhava, os gaps que eles tinham. Então, você abre um Google em um iFood, tá tudo lá escrito, que o cliente anseia, e ela com essa visão de qualidade, nossa, reclama muito da batata, reclama muito da embalagem, reclama que muito erro. E eu falei, nossa, a gente fazia processo de auditoria para multinacional, certeza que ela vai montar um processo. E ela, mas não sei nada de hambúrguer. Eu falei, não, mas eu não quero conhecimento de hambúrguer, eu quero seu conhecimento de gestão, de processo, essa veia alemã que, sei lá, seu pai tem para fazer feijoada.
A maneira que ele separa as coisas da feijoada, eu, pra quê? Ele põe tudo lá de uma vez. Não, ele faz as carnes tudo separadas, tem todo um esquema dele lá, que é a melhor feijoada que a gente come, né? E ela fez isso, colocou isso na gestão, então assim, a nossa margem de erro é praticamente nula. Eu percebo que os clientes, eles compram muito na Hoje Tem Burger, de todos esses detalhes, mas a palavra correta é segurança. Ele fala, eu me sinto seguro em comemorar algo com a família, eu me sinto seguro em vários aniversários, né? Sabe o que esperar, né? A gente preza muito por padrão. Tem aquela coisa, eu sei que eu não vou receber um negócio totalmente diferente do que eu comi da última vez. Então, ele pede pela confiança de saber que vai ser um bom pedido. Vai estar direitinho, né? A gente tem aqui exemplos do que vocês inovaram, né? Então, a embalagem vem na caixinha. Sim. Os nomes, né? Aqui tem todos os nomes. Então, hoje tem amor, equilíbrio, tem originalidade, felicidade. Que são os lanches que você falou até que é difícil entender o que é o que, né? Não é x-salada, não é? O cliente vai ter que se acostumar. Sim. O saquinho que vem com um detalhe, né? Sim. Com o nome do cliente, Claro, tudo direitinho. Isso aqui é a inovação que a gente enxerga. Sim. Mas vocês estão falando aqui de processo de gestão, de evitar erro e tudo mais. Vocês também têm um processo ali dentro da produção que vocês diriam que é inovador? Ju, como a gente veio de auditoria, eu coloquei processos todos de auditoria, que não são de hamburgueria. Então, assim, eu tenho muito checklist, eu tenho muito double check, né, em processos. Então, eu tenho coisas que... tem que grifar aqui, que tem observação no lanche? Sim, tem que grifar. Então, assim, o meu olhar é muito de prevenção a erro, né? Prevenir. Tanto que eu falo que o meu trabalho deixa o Thiago sem trabalhar, porque se ele fica com o cliente, eu falo, não... Se eu tenho poucos clientes satisfeitos, vocês vão precisar entrar em ação poucas vezes. Então, essa responsabilidade fica ali comigo. Então, tem muitas pessoas que trabalharam em grandes redes, né, de alimentação que chegam lá e falam, cara, mas nunca vi esse processo na rede tal, e redes grandes, sabe? Mas esse processo faz todo sentido. Eu falo, sim, porque eu não sou de alimentação. Então, para evitar erros, eu não pensei como... a maioria das pessoas de alimentação pensa. Foi acho que uma vantagem nossa. Não ser de alimentação, é assim mesmo, que nem a batata é murcha mesmo. Tanto que o primeiro elogio que você fez foi da batata. Você falou, nossa, caramba, a batata chegou perfeita. Porque tem até um vídeo, né, do rebrand que a gente fez que eu falo, não, nem que eu tiver que mandar a fritadeira dentro da bag do motoboy com uma bateria e fritar na cara do cliente, eu vou entregar essa batata crocante. E o fato da gente não ter conhecimento também, né? Eu tive que ir documentando tudo. Então, hoje você chega lá e fala, qualquer pessoa vai conseguir fazer isso, literalmente. Eu tenho um menino de 16 anos. Então, um grande desafio de manter padrão, qual que é? Justamente pessoas entrando e saindo o tempo todo, né? Você não conseguir treinar adequadamente as pessoas. Mas como eu não sabia, tipo, a chefe ia e falava, Ale, como é que faz isso? Eu ia anotando, sabe? Não, mas eu que não sei de cozinha, não entendi. Repete. Aí eu fazia outra pessoa que também não era da cozinha validar se estava compreendido, né? Então, vocês têm o processo muito mapeado. Sim. Muito assim, muito fora do que a hamburgueria. Porque a hamburgueria é muito aquilo, né? Conta muito com a experiência. Já sabe como é, né, chapeiro? Faz aí. Ele entende da carne. Eu falo, não, tudo bem que você sabe, mas o meu é assim, sabe? Então, eu faço. Eles fazem o mesmo molho há 5 anos. Eles têm que fazer com a ficha do lado, entendeu? Exato. Eles têm que pesar. Mas eu já sei de cor e salteado, de olho fechado. Mas vai fazer com a ficha do lado. Entendeu? Então, eu tenho essas coisas, acho que isso que trouxe, esse olhar que não é de alimentação, mas que encaixou, porque a base é processos, né? Eu acho legal entender que tem muita concorrência, tem muita hamburgueria ou muito qualquer coisa, mas não nesse nível. Nesse nível de profissionalismo que a gente tem, óbvio que você vai ter um McDonald's, vai ter um Madeiro da vida, mas o que acontece, o que a gente percebe? Você tem aquele apego local do bairro, da cidade. Então, assim, legal que a marca é grande. Eu gosto de McDonald's, eu gosto de Madeiro. O Mac, assim, o Thiago sempre se referenciou muito pelo Madeiro e eu sempre pelo McDonald's. Então, poxa, o Mac tem a universidade, eu também quero ter a minha universidade, né? O Mac é muito do processo, do enxuto, do básico bem feito. Eu também quero trazer. Mas sempre assim, mas eu não posso copiar o Mac, né? O que eu posso fazer diferente? Sim. Então, eu trago essa escola do Mac para muitas coisas, mas com olhar de fazer e coisas que me permitem também, que o Mac, né, não consegue fazer. Então, essa semana quero testar um lanche novo. Todo mês a gente tem um lanche novo. Sim. Né? E aí não dá certo, tira rapidinho. Deu certo, coloca rapidinho. Então tem essa flexibilidade também, né? Mas sempre com esse olhar de, mas e amanhã? Amanhã, se a gente crescer muito rápido, isso aqui vai ser sustentável ou não? Eu acho que isso também. Esse olhar sempre no próximo passo,
né? Então, por exemplo, aqui o Smilezinho, ele é da Hoje Tem Burger, mas a gente quer... É o Grupo HT. Então, todas as nossas marcas têm o Smilezinho. Então, assim, eu já tenho planejado 30 marcas e eu nem tô lá ainda, mas eu já tenho essas marcas, já tenho essa comunicação, já tenho essa identidade. Porque se você faz pensando só no hoje, você fica para trás muito rápido, né? Sim. Então, E como conseguir pensar assim, tão pra frente? ajuda muito. O Thiago, ele é muito assim, né? De vendas, então ele tem muito essa questão da concorrência. Eu já não, eu já olho muito para outros negócios. Então, eu tento trazer outros modelos que as pessoas estão fazendo, sabe? E então, de novo, aí se complementa bem. Por exemplo, ele sai pedindo de todas as concorrências, os lanches. Eu não como. Ele fala, você não quer comer? Eu falei, não preciso. Porque meu olhar tá em outros e o dele tá no negócio e a gente se complementa, né? Exato. Você tem que ter momento de famoso ócio criativo. Você tem que literalmente ter momentos fora da operação. Tem uma frase de negócios que eu gosto muito, que é você só enxerga a ilha quando você sai da ilha. E hoje que eu dou muita consultoria para restaurantes, menos hamburgueria, né? Eu atendo outros segmentos, menos hamburgueria, que ela me proibiu. Porque ela sabe que eu não consigo segurar, eu ensino tudo. E ela falou, não, você não vai ensinar nada de hamburgueria, agora o resto você atende. E eu vejo que os donos não estão fora da ilha, estão lá na operação. E eu sempre estou fora da ilha, sempre estive graças a ela. Porque ela monta de uma maneira, que nem quando eu vou lá na Hoje Tem Burger, não, eu vou lá, quero ter contato com o cliente, que vou lá conversar com eles. Aí ela, vai lá então conversar e dar cortesia, é só o que você faz. Porque eu não tenho o que eu fazer, eu não vou sentar no computador, eu não vou pra cozinha, não tenho o que eu fazer. Mas esse contato fora da ilha, nossa, abre um monte de coisa. Aí eu chego... Tanto que para as consultorias, né? Eu também dou consultoria. Mas o Thiago foi para só restaurante, nichou, e eu continuo para outros negócios. Então, né? Então eu falo, nossa, eu tô atendendo, por exemplo, uma Home Angels, né? Uma franquia de cuidados. Aí eu falo, nossa, mas ele tem aquele processo lá que eu consigo por aqui. Então eu gosto muito disso, sabe? De buscar em outras fontes e o Thiago... eu tenho mais hiperfoco mesmo, eu não adianta. Eu entro Mas nisso. é interessante, né, que eu falo que isso também é muito importante, né? Às vezes a gente quer ouvir pessoas que estão no mesmo setor que a gente, ou a gente acredita que é com um concorrente ou com uma pessoa que faz o que a gente faz, que a gente vai conseguir aprender alguma coisa. E, na verdade, pode ser com um setor completamente diferente, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma amiga que é seguidora e tal, ela tem empreendedora, ela tem um negócio de louças personalizadas, super bacana. E ela me falou que ela tava super patinando, achando que não ia pra frente. E ela ouviu um episódio aqui que a gente falou de inovação com o Raul Matos da Biscoitê, que ele fala muito de embalagem e tal. Sim. E ela falou, ele falou isso, me acendeu uma luz, eu apliquei isso na empresa e virou completamente. Então, às vezes, é com uma pessoa de um outro setor que não tem nada a ver com o seu, você pode tirar vários insights que vão fazer sentido pro seu, né? Sim. Principalmente se está procurando diferenciação, né? Inovação, por exemplo, os primeiros amigos hamburgueiros, quando eles viram minha caixinha, mas para que essa frescura? Só vai custar mais e não vai agregar nada. Aí já outro, não, mas que bonito, chega, né? Chega bonito, chega apresentável. E foi uma moça de spa que me falou isso. E eu falei, não, mas é o que eu quero, que chegue bonito e apresentável. Então, né, se eu fosse ouvir literalmente só... Então, por exemplo, preço, né? Nas primeiras semanas o iFood não tocava. Eu ficava, gente, não tá um problema na internet... Não tô entendendo, não tá tocando pedir. Aí foi um amigo nosso lá também, com esses valores. Vocês não são Quanto conhecidos. custava um lanche quando vocês começaram? O cheeseburger, sei lá, o nosso era R$27,90. E ele que tinha também hamburgueria, ele vendia acho que R$15,90, né? Era R$12 a diferença. Assim, vocês não são conhecidos. Um dia vocês podem cobrar isso. Eu falei, não, eu preciso já... Depois eu não consigo colocar meu preço, né? As pessoas já vão me conhecer e me comprar por isso. Então, eu atribuo muita formação de jornalismo também, que as pessoas, jornalismo, hamburgueria, o que tem a ver? Não, é a questão de comunicação, de posicionamento, né? Eu faço as campanhas do Hoje Tem Vida todo mês, e a gente conta uma história ali, eu falo, nossa, estou me realizando fazendo isso. Mas é isso, né, é o que a gente falou dos planos, às vezes não segue o plano lógico, mas você consegue pegar aquela sua experiência e adaptar ali pro seu negócio, né? E como se manter firme na decisão, assim? E acho que isso é muito pra Ju, inclusive, por essa questão, né? De, todo mundo me falando que não precisa da caixa. Todo mundo me falando... Exato. E todo mundo me falando que eu não vou poder cobrar isso. Como se manter firme e falar, não, eu tô fazendo isso porque eu acredito que é assim que funciona, vai dar certo...
Sim. E apesar de todo mundo estar me falando que não, como se manter firme nessa decisão, Ju? Ô, Ju, lá no começo foi muito feeling mesmo, assim, no sentido de eu vou arriscar e vou fazer do meu jeito, né? Hoje eu já tenho essa mesma visão, mas, por exemplo, hoje eu já coloco prazo. Na época eu não coloquei. Eu dei sorte que foi muito mais rápido. A gente deu ROI muito rápido, né? Com o Jackson, enfim. Sim. Então, assim, que bom. Eu saí como a certona do negócio. Mas também nas outras marcas, por exemplo, eu já coloco um prazo. Eu falo, ó, vou seguir o meu feeling, que deu certo lá no Burger, mas por 6 meses a 1 ano. Se em 1 ano não chegar no resultado X, eu vou parar. Né? Vou abortar a missão e vou começar uma nova. Então, hoje eu tenho mais essa maturidade. Mas lá era muito assim mesmo, um feeling somado às oportunidades, coragem. E falava assim, não, mas o requisito para eu entrar não era fazer do meu jeito? Deixa eu fazer do meu jeito. Foi. Então, também foi esse acordo logo no começo, né? Então, por mais que ele fosse contra ali, eu falei, não, mas a gente combinou que eu ia tentar. Agora, óbvio, se os números me provarem que eu estou errando. Porque tem isso da consistência. Ele, como é muito empreendedor, ele... né, tem expectativas altas. Ai, não tá dando certo. Calma, tenha consistência. É um dia após o outro, né? É um passo após o outro. E na Hoje Tem Burger, a ROI foi rápido. Outra parte que eu vejo que é muito fácil, mas ninguém foca de realmente inovação, é tudo ligado ao atendimento, à hospitalidade. Esse é o tema que eu mais levanto hoje, que eu mais mostro para meus clientes. Eu falo, meu, não tem nada aqui, nenhum processinho, nenhum mimo, não tem nada. A gente manda, né, os molhos cortesia. Mas assim, não tem nada. E aí eu implemento uma coisa ou outra. Nossa, já o cliente fala, caramba, você finalmente... Eu tenho 100 pedidos na loja, finalmente você pensou em mim. Então hoje, e aí é meio louco isso, porque operacionalmente a gente veio no carro falando de cases americanos, de escala, operação. Mas quando se fala em atendimento, aí eu vou para Disney, vou para hotel, vou para Zappos, que para mim é o melhor case de encantamento de cliente, que é um livro fenomenal, que é a Experiência Zappos. E assim, independente do negócio que você tenha, pode ser de louça personalizada, pode ser de tecnologia, todo mundo deveria ler a Experiência Zappos e aplicar o que está lá. E aí eu vou para outros mercados, aí eu trago coisas... aí você vai olhar para outras tendências. E aí ela tem essa tendência de processo de, não dá, isso aqui é muito fora da casinha, a gente não é Disney. Mas eu vou adaptar isso daqui, que isso aqui acho que cabe. E a Disney tem uma frase de como transformar um momento trágico num momento mágico. E é exatamente isso que faz a maioria dos clientes se tornarem fãs. Então aquele cliente que está ali bonitinho, pedindo, tá tudo certo, né? Veja o nosso top 1 agora, que deu um erro, né? E aí eu dei um lanche, antes de ontem deu um erro, e aí eu dei um lanche cortesia, aí ontem ele já pediu, né? Então, assim, ele vai pedir de novo esse final de semana. Então, ele vai comer 3 vezes Hoje Tem Burger. Então, não é uma marmita, não é um almoço do dia a dia. É comer hambúrguer 3 vezes na semana. E tem vários, né? Tem um Bruno, tem a Raíssa, né? Que é uma menina que já tá batendo quase 500 pedidos na loja. Surreal, assim. E ela não é desde 2021. Ela conheceu a gente em 2022. Então, ou seja, 4 anos que ela pede. Porque, você nunca errou? Já erramos mais de 20 vezes com a Raíssa. Né, o Luiz Felipe, erramos... Os que mais pedem, né? Os que mais pedem, a gente erra mais. Só que tem um processo que eu trouxe de alguma vivência minha ou de alguma pesquisa minha, e ela transforma em processo. Então, como transformar um momento trágico num momento mágico? E aí entra no que a gente falou, que talvez seja o processo mais inovador hoje que a gente tem, que é o de tirar das plataformas. Ou seja, a gente constrange tanto o cliente na solução, faz tão a mais. Então, eu não é pedir desculpa e reparar o erro. A gente faz vezes 2. Então, vou dar um exemplo simples. Eu errei uma batata e eu mando 2. De maneira simplista, mas pensa nessa escala que a gente sempre vai ser 2 vezes melhor. Inclusive, o do Luiz Felipe, a gente errou um refrigerante. E eu dei um combo para ele inteiro. Aí você fala, entregou o refrigerante depois, né? Depois entregou o refrigerante. Eu sempre acho que ele exagera nas resoluções, mas daí ele fala, agora você não se mete. Eu falei, tá bom. Não vou me Mas porque eu falo, é sustentável fazer isso toda vez? Não, mas daí você erra poucas vezes. Então tá bom, né? Porque imagina se errasse sempre. Toda vez, né? E toda vez vezes 2, 3. Eu falo, mas só porque o motoboy percebeu que tava faltando refrigerante, parou pra comprar. Para não ir faltando refrigerante. Só que nisso atrasou, né? Sim. E aí ele reclamou, na verdade, do atraso, ganhou Tava um combo. Frio. Aí ele, não, mas é o cliente top 1 e tal. Eu falei, não, tudo bem. Você tem que aprender, tem a lógica dele. Você tem que aprender a fazer, é óbvio. Imagina, 27 anos, eu dava garantia de hamster, de rato. Porque, não sei se você sabe, rato morre muito rápido. Eles morrem de resfriado ou de infarto. Morre muito rápido. E aí eu tava vendendo e vinham reclamar, seu rato morreu em 2 semanas. Aí eu falei, não tá dando certo. E não para de nascer rato, vou dar garantia. Eu falei, se morrer em 30 dias, eu te dou outro. Então, a minha noção de cliente, de encantamento de cliente,
pode ser instintiva, mas é desde criança. Então, eu sempre tive isso de garantia, né? Minha consultoria, garantia. Porque, ou seja, eu quero ganhar o cliente pelo ótimo trabalho. Então, qual a chance do Luiz Felipe ou a Raíssa comprar da concorrência? Que pode ser melhor. Nenhuma, porque eles falam assim, não, a segurança que eu tenho do padrão da qualidade. E se erra, ainda vocês me surpreendem, porque eu não perderia. Se eu não fizesse isso pro Luiz Felipe, eu não perderia ele. Só que o que acontece? Ele passa a comprar mais vezes. E eu testei isso, você sabe, centenas de vezes. O cliente acaba se identificando melhor, né? Porque muitas vezes o problema não é o erro em si, né? Mas a forma como o erro é tratado, né? Sim, você liga pro lugar e fala que errou, a pessoa não tá nem aí Pede com desculpa. você. Ai, desculpa porque tá chovendo. Ai, desculpa porque não sei o quê. Não, nossa regra é, independente da situação, mesmo com chuva, mesmo que não faltou motoboy, independente do que aconteça, eu tenho que surpreender esse cliente. Acolhido, né? E daí já é bem automático, assim, né? O Thiago vai pro cliente pra acolher e eu pra equipe. Eu falo, gente, o que aconteceu? Onde errou? Onde o processo tá falhando? Você volta no... Ele já nem fala com a equipe, nem nada. Não, mas eu já vou. pro cliente. Gente, aí o que aconteceu? Eu quero entender pra não errar pro próximo. Mas não fala com o cliente. E ele vai lá, ele fala com o cliente. Então eu falo que o meu é o cliente interno e ele é o cliente final. E esse tipo de inovação faz você ter... Independente de crise, tudo que está acontecendo no Brasil, a gente não tem queda de faturamento, né? Impressionante. Não, é assim, porque era uma preocupação também. Imagina, a auditoria tinha os seus contratos, previsibilidade, né? E a gente não é as melhores pessoas financeiramente falando, assim, né? Pessoalmente. Eu falei, imagina, como que eu não sei o mês que vem, o que eu vou ganhar, né? E aí a gente consegue, a gente vê aumentando, os clientes voltando, nosso LTV, né? O número que o cliente compra e permanece comprando é muito alto. Então a gente fala, nossa, dá para ter uma previsibilidade, que bom. Porque existe aquela coisa do Black Friday, existe aquela coisa do Dia das Mães, Dia dos Namorados, e isso é uma regra dela. Ela falou, não, eu não vou conquistar cliente por promoção. Então a gente nunca fez Black Friday, nunca fez 2 por 1. Malemar, primeiro pedido, ganhou uma batata, né? Que faz uns 2 anos que a gente não faz. E mais para criar, para mostrar que é diferente. Porque a grande questão nossa da batata era isso. Nem peço mais em delivery, né? Nem arrisco. Não, mas se ele não arriscar pedir a nossa, ele não vai saber que é diferente. Então eu falei, estrategicamente, para mostrar que a nossa batata é diferente, a gente vai ter começado a dar no primeiro pedido. Nossa, e a batata, vocês desenvolveram uma técnica para batata, né? Sim. Assim, a gente viu qual que é a brecha, né? Eu gostava muito de batata, então eu não gostava do hambúrguer. Eu acho o op de batata, lanche sem batata. Então eu assim, acho que precisa da batata. Inclusive o nome da batata Hoje Tem Companhia, né? Hoje Tem Companhia. Ela deu o nome de Hoje Tem Companhia. Eu falei, não, eu preciso... Batata é a única coisa que eu gosto nesse rolê, eu preciso que isso seja bom. Então eu peguei e a gente foi mesmo se especializar, assim, muito na batata, temperinho. Envolve a batata de qualidade, tem que estar a menos 18, óleo tem que ser óleo de qualidade, é caríssimo um óleo de qualidade, aí a fritadeira tem que ser também especial. Então é um conjunto de fatores que levou literalmente ao item mais elogiado do cardápio, né? Tem hamburguerias boas em Campinas, mas a batata ninguém bate a gente. Ninguém bate, porque realmente tem timer, né? Tudo com timer. Então você vê que assim, todas as batatas saem naquele padrão. Vários detalhes, por exemplo, a gente mudou, né? Pra loja, mudou de lugar. Aí eu falava, olha, lá na loja antiga, na Paula Bueno, não tinha esse vento aqui que tá indo direto pra nossa batata na outra loja. Isso tá prejudicando. Então vamos reposicionar. Sabe? Alguns detalhezinhos, assim, que fazem diferença no final, E né? o cliente percebe, porque no meio de tanta concorrência, quando você acha que é muita concorrência. Tá, mas analisa o que é muita concorrência. Então, por exemplo, eu fiquei, 10 anos na Honda. É óbvio que tem um monte de carro para comprar, mas por que eu fiquei na Honda? Manutenção pós-venda. Foi por isso que eu fiquei na Honda e nunca tive dor de cabeça com a Honda. Então, quando você analisa, tem um monte de hamburgueria, tem um monte de batata. Um detalhezinho que você faz diferente, que nem o nosso ketchup de goiabada, né? Que é muito copiado, o nosso ketchup de goiabada. Então, o que eu percebo? A maioria copiando, né? Eu sei porque eu tô em muito grupo de negócios de alimentação, muito grupo. Porque todo evento que você vai, coloca a gente num grupo, né? Então, geralmente ela não fica ou não entra nos grupos, mas eu gosto de captar informação. E agora com o IA, então, é absurdo, né? Ele filtra informações valiosas e faz um dossiê para você daquele grupo. É bem doido hoje em dia. E aí o que eu mais vejo é, eu vou copiar. Aí o que vocês estão fazendo aí de bebida? O que vocês estão usando aí de molho? Aí eu fico olhando assim, não vou dar palpite, eu falo, cara, mas é um DNA, um negocinho seu, e tem ali o DNA do Thiago e da Juliana. O cliente, quando ele percebe aquilo, ele fala, caramba, hoje tem burger, isso nenhuma tem. Então eu não acho ruim ter muita concorrência, eu acho fenomenal, porque você olha
e você sai pela tangente. Óbvio que... A batata, por exemplo, o tempero foi uma questão, né? Então, também, de novo, os amigos hamburgueiros. Não, manda só com sal. Tem gente que não vai gostar e que tem 18 ervas do nosso... É um tempero muito, muito elaborado. É muito cheio de piripiplim lá. E aí, ficar fazendo isso e não sei o quê. Falei, sim, eu sei que vai ter gente que não vai gostar e vai ter gente que vai amar. Tudo bem. Então, eu vou atrás dos que vão amar, né? Então, essa questão, de novo, do posicionamento, nem bebida, né? A gente tá testando... seguir, né, as suas ideias, enfim, persistir nos seus planos. A gente tá testando bebidas e aí vamos fazer teste, dá cortesia pros clientes. Aí o funcionário ontem, não, que um não gostou, coloquei mais limão. Eu falei, não, filho, não é assim não. A gente tá testando a bebida do jeito que ela é. E você validou a última receita. Você faz a sua bebida e vê se as pessoas estão gostando ou desgostando, né? Mas você não fica toda hora ajustando com Não, eu falei, e ela validou, sempre ela valida. Até o cardápio da chefe, ela valida. Porque ela tem essa noção de que versus qualidade, escala. Então, não vou enfeitar um negócio aqui que vai atrapalhar a operação na hora de fazer uma bebida. Então, essa é a nossa bebida. Que nem ela falou, time, vamos testar por 1 mês. Se não for, eu vou fazer outra bebida. Que nem frituras, entradinhas. Quantas a gente testou. E hoje, o que tem no cardápio? Nuggets e coxinha. Porque foi validado, porque vende muito. Então, fora a batata, né? Tirando a batata, o segundo mais vendido é nuggets, né? Disparado. E depois coxinha da catupiry original. Então, ou seja, mas testamos. Quadradinho de cheddar, stick de mussarela, finger chicken, sei lá. Então, ou seja, pode ser apegado, né? Eu vejo que hoje em dia o dono de restaurante, de pizzaria, ele ama aquilo, então ele não consegue sair do negócio. Eu sei que na minha consultoria eu tenho que tirar a pessoa do negócio dela. Falar, não vamos conversar no bar da esquina. Eu não quero nem conversar aqui dentro, porque ele não consegue. Não, mas por quê? Vou dar um exemplo. Não, porque minha tia, minha sogra, essa receita da minha sogra e eu. Mas não vende, cara, e atrapalha a operação. Então, eu e ela não tem esse apego assim. Eu e ela é muito business. Então, eu amo hambúrguer. E não tem um hambúrguer que eu amo. Então, às vezes, eu tenho que comer da concorrência. Eu amo cheddar cremoso. Vazando aí, ela, credo, que melequeira. Olha a minha cara que eu vou pôr. Aí eu fico assim pra ela e pra chefe. Não, mas quando que a gente vai... Porque é um lanche por mês, né? Quando que vai ter um lanche com cheddar cremoso? Não, nunca vai ter. Então, ou seja, eu como da concorrência, porque eu amo cheddar cremoso. Então, porque dentro da operação do que ela colocou de posicionamento, não combina sentido, algo melequento, que você abre e tá melecado. Então, eu acho que isso de sustentar posicionamento é muito difícil para o empreendedor que ama aquilo. Então, ele ama pizza, ele aprende a fazer pizza, ele ama hambúrguer, aprende a fazer hambúrguer. E a gente lida com muitas pessoas assim, né? Apaixonadas pelo negócio, pelo que ele faz. Se apega ao produto e não consegue entender que não faz sentido para o mercado, por exemplo. Né? Ou para o público dele, né? E faz biquinho quando o cliente reclama. Aí faz biquinho, tipo, olha a avaliação que o cliente me deu, tipo... leva muito pro pessoal. Leva muito pessoal. E pra gente é aprendizado. É difícil mesmo, né? Assim, A gente era muito assim com o nosso primeiro negócio. Era um filho, literalmente, né? Então, assim, nossa, como assim? Você tá falando mal do meu funcionário? Você tá falando mal do meu filho? Mas agora, com mais experiência, a gente entende que é o jogo mesmo, né? Tem que ser mais racional. Muito. Não, e aprende muito. Você não vai aprender o cliente que tá lá elogiando a todo momento. Eu aprendo com reclamação do Luiz Felipe, reclamação de loja. Então, ou seja, o cliente que realmente tem alguma decepção, faz uma avaliação ruim, é ali que a gente vai rever processo, vou puxar a câmera, vou ver se fez o processo dela. Então, ou seja, só que se você não tem essa frieza de entender o feedback, você realmente vai ficar com um biquinho. Então, eu sei porque eu tenho vários grupos e a maioria, porque me deu uma avaliação, tomara que nunca mais compre. Aí eu falo assim, ela sabe como eu falo, foi agora que ele vai comprar. Aí eu ligo, qual que é o Thiago, dono da Ostenburger, responsável pelo atendimento e experiência do cliente. Eu vi que aconteceu isso, isso e isso, e eu vou resolver dessa maneira. Fica bom pra você? Aí ela, meu Deus, mas você vai fazer tudo isso? Aí eu fico com o contato do cliente, fico lá com a lista de pedidos dele. Quando bate uns 40 pedidos, eu mando pra ela. Falo, lembra o cliente lá que aconteceu aquilo, que você achou que eu dei muita cortesia pra ele? Só que já tá com 40 pedidos pós o rolo que deu. Então eu vejo que assim, é um puta ativo o feedback. O cliente que avalia mal é um ativo, mas a maioria não trata como ativo. Então isso é um outro processo de inovação. Sim. Óbvio que vem da minha bagagem, da minha experiência de atendimento e vendas a vida inteira. E eu tento hoje colocar, tanto em conteúdo quanto em consultorias, eu tento colocar que, cara, não tem estrogonofe melhor de Campinas ou de São Paulo, não tem parmegiana melhor, mas de fato tem atendimento melhor. Então a gente vai comer picanha. Não é a melhor picanha de Campinas, mas... sabe o que ela come, sabe que a Júlia come cebola, meio louco isso, nossa filha come cebola crua, né? Tem que separar a cebola da salada só pra Júlia, porque ela come só a cebola e não quer comer a rúcula, né? Então, onde a gente vai tomar café que ela ama, qual padaria.
Tanto que saiu, né? Mas tá de férias, né? A gente descobriu que quem atende a gente lá tá de férias. Então você volta muitas vezes... Pelo atendimento, Pelo né? atendimento. E aí as pessoas perdem a mão porque acham que... Ai, qual pão eu vou ter melhor? Qual molho eu vou ter melhor? Faz o básico bem feito. E mostra que todo cliente, de fato, ele não é um número. Ele é importante. Ele tem nome, tem endereço. Faz algo que ele não espera. Nossa, ele... Eu sei porque a gente tem muitos clientes com centenas de pedidos. E existe um equilíbrio disso, Ti? Tipo, a gente fala, o cliente tem sempre razão. Às vezes ele não tem. Não, muitas vezes não tem. Existe um equilíbrio pra isso? Eu tava pensando nisso, né, agora, Ju, porque eu falei, eu fico brava que ele faz demais. É. Mas falando assim, parece que ele aceita qualquer coisa. Não. Ele fala, olha, mas é isso, mas é aquilo outro. Mas, entendeu? Então, assim, ele se posiciona falando que não, também não é assim. Mas entendo que te gerou uma frustração e eu vou tentar resolver. Mas eu peço para ver as mensagens dele. Porque senão também, Vou dar um exemplo. Nas plataformas, principalmente, a gente tá vendo muito isso, né? Nas novas plataformas. Então, o cliente inventando literalmente motivo para comer de graça, para não pagar o pedido, sabe? Então, eu falei, cara, não dá para dar razão. Porque se ele identificar um padrão nosso de resolução, né? Isso vai começar a virar um problema real, que hoje não é. Então, eu sempre tenho... Mas eu sei que ele faz todo... Ele começa dando razão, aí no meio ele se posiciona e no final ele dá razão de novo, mas o cliente sabe que também não é 100%. A frase dela de você é bom demais para estar aqui dentro, que foi numa situação de telecom, o cliente bateu bravo na mesa, a conta... tá errado. Bateu não, ele amassou a conta da operadora e jogou no meu peito. Falei, essa porcaria aqui, tá tudo errado, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu, nossa, sangue frio total para atendimento, né? Pode tentar tirar do eixo, você não consegue de jeito nenhum. E ela observando, o cliente bravo, né? E aí eu desamassei a conta, né? Ô, João, não sei o quê. Aí ele bateu a carteira da OAB. Não, é doutor João. E eu nunca tinha visto, né? Até então na Vivo, eu nunca tinha visto carteira da OAB. Aí meio rosa, sei lá. Na época eu achei que era tom rosa. Aí eu falei, nossa, rosa, bonita, né? Aí ele jogou, tá tirando sarro dele. E aí ele engrossou mais ainda. Aí eu... respirei e falei assim, então, doutor João, o senhor tem direitos aqui, o senhor tem razão, mas nenhum deles é de gritar comigo ou falar o tempo que eu tenho para trabalhar. Se o senhor sentar aí e aguardar o tempo necessário, eu vou resolver. Não olhei pra cara dele, não sorri. 40 minutos eu empurrei a conta nova para ele, corrigida, e aí ele saiu, trouxe um monte de presentes, deu livro para mim, né, um monte de executivo. Então, eu falo nesse tom com o cliente, eu falo, não, você tem razão, que o motoboy errou. Mas você se posiciona, né? Eu né? falo, não, mas você não tem direito não. Vi de um, né, que felizmente faleceu esse cliente, né? Que até é ex da nossa advogada hoje em dia. Ele foi extremamente estúpido com o Felipe, né? Que era um lorde, o menino, né? E aí eu falei, não vou te vender mais. Ou seja, a gente errou. Você pediu sem molho, eu mandei com molho. Mas você não tem direito de xingar e tratar nenhum. O negócio é meu. Você tem que me vender. E eu falei, paga, quer comprar a marca? Eu falei, vamos negociar a marca. A marca é minha, não vou vender. E aí eu fiquei mapeando o nome dele, porque ele pedia muito, muito. E era um lanche específico que só a gente tem, né? E aí demorou 2 anos, entrou o pedido dele. Aí eu falei, Lucas, a gente mora do lado da Austin Burger. Peguei de bermuda Tava lá em casa. Era 10h20, fecha 10h30. Peguei o carro rapidinho, porque ele falou que tava vindo retirar. Cheguei junto no estacionamento com ele, falei, Lucas, Thiago, dono. Não, a gente discutiu 2 anos atrás, agora a gente vai resolver. Porque eu falei coisas que eu me arrependo e eu queria pedir desculpa e eu sei que você não queria tratar dessa maneira. E não, desculpa, foi mal, não sei o quê. Então imagina, 2 anos depois ele voltou a ser cliente, porque eu me posicionei. Falei, óbvio que você tá certo que eu te mandei, mas eu te devolvi o dinheiro. Não, mas você não tem razão de xingar minha equipe. Então ela sabe, eu não existe um limite, não, é né? óbvio. Mas assim, vamos entender. E é engraçado, né, que eu falo isso pro Thiago, eu falo, nossa, as pessoas são muito emocionais mesmo com comida, sabe? Então, assim, porque na auditoria a gente resolvia problemas muito complexos e ninguém se alterava. Esqueceu meu bacon, sabe? Assim? Como assim? Aí eu falo, nossa... Então, realmente, sim. mas... É que é muito frustrante, né? Você pegar errado. Sim. Eu não como com queijo, né? Sim. Então, assim, pra mim é super complexo porque ninguém entende. Eu vou no McDonald's, eu quero sem o queijo. E aí vem com queijo, ferrou. Cara, sempre vem não com dá pra queijo. tirar. É muito raro vir certo. Não dá pra tirar. Não, já melecou ali, não tem como. Assim, se é delivery, eu pedi sem o queijo, tá aí vem com o esperando queijo. ali na tua casa. Você tá com fome, veio com queijo. É. Você fala, ai meu Deus. Uma vez eu fui no McDonald's. Eu tinha passado um dia terrível de trabalho, tinha desabado um prédio aqui em São Bernardo do Campo. Foi uma manhã horrorosa de trabalho. Eu saí do local às 2 da tarde, saí do trabalho e falei, vou passar no McDonald's, vou pra casa, vai ser meu almoço. Eu não tinha comido nada até às 3 da tarde. Passei no McDonald's, nem olhei, peguei e fui pra casa. E eu pedi um hambúrguer, pão, carne, sem queijo, sem ketchup, sem essas coisas que eu não como nada disso.
Cheguei em casa, só tinha o pão. Nossa, só um pão sem Tinha carne. o pão. Nossa. A minha vontade era ir no McDonald's Ai, esfregar na pessoa o negócio. Porque às vezes é isso, não é sobre a comida, né? Exato. Às vezes tem todo um contexto. A pessoa chegou em casa frustrada com alguma coisa. A pessoa... É um momento complexo, né? Exato. Mas e é aí isso que eu a gente entendo. trabalha muito isso, Mas né? é isso que eu entendo. O Thiago com a equipe dele Exato. de atendimento e eu com a minha equipe de cozinha. Então, às vezes, eles... foi só a batata. Eu falei, não, cara, mas a pessoa não come sem batata. Que nem sabe? Então, bebida. a gente mostra todo esse contexto para eles. Então, eles, agora entendi. Então, por exemplo, para eles é muito simples. Esqueceu, reembolsou, resolveu. Eu falo, não, você trouxe uma experiência ruim para o cliente que estava com uma expectativa. Então, e é coisa que eles não estão acostumados, né? Tipo, as nossas reuniões mensais, eu sempre trago essa questão além do dia a dia ali deles. Eles falam, nossa, nunca pensei por esse lado. Então, acho que é isso também, né? Que mas aí, no que entra isso? Minha vida é isso, não tem como. Assim, tudo que eu li, tudo que eu estudei, tudo que eu vivenciei é área comercial, é atendimento, é venda, pós-venda. E aí, pra mim, é muito fácil entender o que você tá falando. Tanto que ela, às vezes, não entende. Mas foi só isso. Eu falo, não, mas deixa comigo. Porque eu sei, aí, por exemplo, eu vejo um erro, mas eu vejo no pedido que tem muito Lunch Kids. Eu falo, tem criança envolvida. A gente tá vendo um erro isolado, mas tem criança envolvida. Então, eu vou muito além do que tá ali e eu surpreendo muito além. Então, a gente tem muitos clientes, a gente é 4.9, porque eu consegui que centenas de clientes apagassem notas ruins. E ela sabe disso. E aí, o que eu percebo? Ela, não, eu não me envolvo, então você cuida de cliente. O que eu percebo em vários negócios? Não tem ninguém com habilidades assim comerciais, atendimento, ninguém de pós-venda. E eu tô falando assim, em ramos que deveria ter, de serviços. Tudo deveria ter, né? Tudo deveria ter. A gente deixa vendas... Em vários episódios aqui tem vindo isso. Porque a gente deixa a venda muito de lado nas formações em geral. Exato. Sim. E a venda, ela é a base de absolutamente tudo, né? E para quem empreende... Vender é fundamental, né? Então, saber tudo isso que você está falando é extremamente necessário para um negócio funcionar, né? Porque se você não vende, não existe nada. Não. E se você não entende que você vendeu, só o início do relacionamento... Ou seja, o cliente ele vai esperar o pós-venda, ele vai esperar... acho que isso também é um pouco, né? Muito da empresa de auditoria também. A gente queria esse cliente na base, literalmente, né? Esse cliente continuando comprando. Recorrência dele, e muitas pessoas veem só a venda do dia, né? Então, hoje fiz X vendas. Não, a gente fala, não, quantos clientes voltaram? Mais normalmente importante. o indicador de novos clientes, para mim, não tem tanta força quanto clientes recorrentes, né? Então, poxa, o Thiago mapeia muito isso. Nossa, faz 2 meses que a fulana não pede e ele tem uma memória muito boa, ajuda também. Sim. Aí ele, vou mandar uma mensagem pra fulana, falar, nossa, tô sentindo sua falta, o que aconteceu? Mudei de cidade. Mudou. Comecei uma dieta muito rígida. Aí o Thiago vai entender, né? A gente vai atrás Mas olha que doido isso. Quando eu vi que o Lanche Equilíbrio estava caindo nas vendas, do top 10, eu mapeei muito top 10, e todos eu tenho intimidade, conheço, sei aniversário, time que torce, família. O top 10 ali do nosso ranking, eu tenho liberdade com eles. Ele segue clientes, né? E aí... No Instagram. 5 deles não monjaram. Aí eu falei pra lançar um lanche mais leve, né? Aí lançamos hoje, tem Leveza, que é um double smash salad com menos queijo. Eu até ia perguntar isso, porque a gente tem falado muito como Monjaro, né? E os similares estão afetando alguns negócios, principalmente alimentação, né? Então, rodízio. Sim. Acho que tem até... Acho que não aqui no Brasil, mas o McDonald's está fazendo um cardápio diferente por conta disso. Aqui também. Eles lançaram Vocês box. também estão vendo essa adaptação aí do Monjaro. Só que assim... Eu adaptei já muitos meses atrás, porque eu percebi pelo meu top 10. Porque ali ele é muito balizador do que está acontecendo. Então eu falei, cara, meu top 10 que come toda semana, 2 vezes por semana, por que diminuiu a venda aqui e diminuiu o lanche que estão comendo? Quem comeu Grandeza, né, que é um triple smash, aí caiu pro double smash. Eu falei, não faz sentido. Essa pessoa sempre comeu. Aí eu falei, posso conversar um pouquinho? Aí liga. E tem que ser por telefone. Não consigo mensagem. Você faz esse tete-a-tete mesmo, mesmo, tem que ligar, óbvio. Aí o Isaías, né? Que era, né, gordão, né, não é mais, ele tá super magro, né, depois eu te mostro a foto dele. Não dá, tô no monjado, não consigo mais comer. Eu falei, não, e se eu fizer um lanche assim? Não, e eu como. E minha esposa vai amar também. Aí a gente lançou. Então, o que eu perdi de venda do X-salada, maior, 150 gramas, quando lançou o Double Smash Salad, não só cobriu o que eu perdi, mas aumentou muito, porque várias pessoas leram. E é um lanche que está escrito para você que está em processo de emagrecimento. Menos queijo, menos gordura, ou seja, um lanche mais leve. Nossa, então assim, cliente, o maior ativo é o cliente e ele te dá a direção de tudo.
Então eu não preciso que a mídia ou que o jornalismo faça uma matéria. Não, meu cliente já está dizendo o que ele é, o que ele quer, para onde ele vai. Então, que nem a bebida que a gente está testando. É óbvio que eu não posso ficar mudando a receita. Eu tenho que entregar para 100 pessoas a mesma receita. E aí, não, 80 gostou? Fica. Não, 80 odiou? Tira. Então a gente é muito isso, de auditoria, né? A gente traz muito números e dados, que é o que o ramo... Decisões com base em dados, né? Que é o que o ramo não faz. Infelizmente, ela fala para mim, não, mas quem você conversou? Quantos você conversou? Não, eu quero saber. Não vou mexer nisso daí, porque a gente tá debatendo isso, né? De tirar lanche do cardápio, né? Por exemplo, eu quero isso. Porque você gosta ou porque o cliente está pedindo, né? Então sempre tem esse questionamento, né? Exato. É uma sociedade literalmente oposta, diferente, mas se complementa em um nível que complementou em auditoria, complementou em alimentação. E um dia, que eu sou uma ideia de trabalhar com estética, beleza feminina, mas aí eu vou ter que abrir, porque eu dou... Do seu iniciador. Eu tenho ímpeto. E ela vai em muitos espaços de luxo, spa L'Occitane, putz, ela vê melhoria, ela vê a música, ela vê o cheiro. E aí eu falo, não, você tem que ter. Então eu vou cuidar do comercial de qualquer maneira. E ela vai entregar uma operação perfeita de spa, de estética, sabe? Então, assim, E eu vejo muitas vezes isso. Eu sou o sócio que falta, às vezes, na consultoria. Ele fala, nossa, mas por que eu tô te pagando? Eu falo, cara, eu sou um sócio de aluguel. Porque eu faço isso, né? Eu nem vou falar de advogado do diabo, mas é aquele sócio... Não adianta ser semelhante, porque se ela fosse tão comercial como eu, a gente tava dando cortesia para todo mundo e tinha falido. E se fosse tão engessado como ela, o cliente, não, lá é sempre assim, engessado, não quero. Não vou nem expor minha opinião. Então eu acho que muitos lugares, às vezes a solução é buscar alguém complementar. Pode ser sócio, pode ser um gerente, ou dar voz para um gerente que já é complementar. E aí eu escuto os funcionários, né? Eu, não, dono, vai lá, não sei o que. Aí eu, gerente, vem aqui, deixa eu ouvir. E aí ele me conta coisa, eu falo, caramba, já tá aqui a solução. E dentro de casa. Aí eu vou lá pro dono e falo, o gerente já sabe. Então eu vejo isso, que não é nem só que falta inovação, eu vejo que tá dentro da ilha. Se todo mundo entendesse que o sair da ilha, e às vezes é que nem ela, da consultoria para Home Angels, e agora para marketing digital, né? Tá envolvido com influenciadora de Campinas. E eu que vejo atendimento e encantamento de outros segmentos, não interessa você ter uma academia que nem... Nunca tivemos, não sei. Se daqui 10 anos você entrevistar de novo, caramba, que sucesso a academia de vocês. Porque eu tenho um monte de ideia pra academia. Ela tem um monte de ideia. Algo que eu vou ter que entrar, porque é desafio pra mim. Farmácia. Meu, é muito chato farmácia. Eu olho assim, eu falo, não, eu mudaria isso aqui, eu melhoraria isso aqui, ela cuida da operação. Um dia eu vou abrir uma farmácia. Não, é muito chato, é muito tradicional, é muito fila de... Preferencial de farmácia é sacanagem, gente. É tipo... 10 vem na frente, sei lá no fundo. E vai entrando mais na frente, é você. E eu? Bem assim mesmo. Eu mudaria várias coisas aí. Então, eu enxergo que não interessa a concorrência. Quando você entende que, avançando em psicologia de consumo, no final, qualquer ser humano, ele de tantas coisas que a gente quer, mas uma do topo da... Nem vou falar pirâmide de Maslow, mas uma lá em cima no topo é ser reconhecido. É se sentir importante. Então... Ela falou, eu quero que a Ostenburger, quem entra, se sinta em casa. Sentir único ali dentro, né? É verdade. E é o que mais falta hoje pra mim em atendimento. Os negócios em geral, né? Mas é geral. Interessante isso, né? Eu acho que... Eu tenho pensado muito nisso, acabo sempre trazendo as coisas para essa reflexão. Mas a gente tá num mundo que ficou ali muito no digital, né? E hoje com inteligência artificial e tudo mais, eu acho que é coisa que vem de muito tempo, né? Então, Revolução Industrial, a gente aprendeu a trabalhar como máquina. Então, a gente fica nessa coisa trabalhando como máquina. Aí vem o digital, a gente desumaniza. Exato. Porque você tá ali no digital, né? Então, eu posso escrever qualquer coisa que eu quiser pra você, que dane-se. É como se você não fosse uma pessoa. Sim. Mas vira um gap enorme isso, né? O chatbot... A gente vai colocando tudo na conta disso, né? Das ferramentas de tecnologia e agora inteligência artificial. Mas então, eu adoro. Eu prefiro conversar com o ChatGPT, fazer terapia com o ChatGPT ao invés de fazer terapia com uma pessoa. Sim. Então, assim, a gente tá se perdendo tanto de si que a gente precisa se reencontrar. Exato. E aí isso faz parte, né? Você se sentir único, você colocar o cliente no centro, colocar a pessoa, né? Não é necessariamente o cliente, né? Mas a pessoa no centro. Pode ser sua equipe, por exemplo, né? E você vê que a inovação nada mais é do que voltar
aos princípios das Porque coisas. é ser humano, né? Vamos dar um exemplo. Porque se perdeu tanto que você volta para coisas que você... Sim. Né? Então, por exemplo, coisas que eu fazia em auditoria 15 anos atrás, eu faço hoje e funcionam. Por quê? Porque as pessoas se perderam tanto no meio do caminho que eu não preciso inventar uma nova. É só retomar as antigas que deram certo. E é isso que eu vou falar. Por exemplo, eu não gosto mais, entre aspas, do Pão de Açúcar. Ué, não tem mais selinho. E aí, agora em Campinas, não sabe na água. Aí o Oba foi lá resgatar uns Tupperware, né? Porque colei o selinho e aí a gente começou a usar raspadinha na Oestenburger. Meu, raspadinha é muito antigo isso, tipo. E aí os clientes adoram, vem lá com a raspadinha trocar a sobremesa. Então você vê. E aí eu penso no selinho, fazer uma coisa de selinho. Ela não sabe ainda, porque eu tô pensando. Mas coisas tangíveis, sabe? Físicas, porque ficou um gap tão grande de... Imagina... eu sei que eu tô resolvendo lá no Mercado Livre, que você pediu para se tornar um negócio, com inteligência artificial. Aí o chat do iFood também é inteligência artificial. Aí você fala, cara, tá programado, ele não me entende, não adianta que eu argumente aqui. Quando eu abro chamado, né, de rolo do iFood, de promoção. Então, para mim é um gap muito grande, porque óbvio que a gente usa muita tecnologia, tem inteligência artificial, envolve auditoria, compras, mas aí eu que cuido desse lado humano de cliente, ela cuida do lado humano de funcionários, se torna um gap único, gigantesco. Então, o ramo Campinas é uma das... Acho que é a 4ª melhor praça de hamburgueria do Brasil. Perto de São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Olha. Então, ou seja, a gente está no Cambuí, que é o bairro mais concorrido de alimentação. Então, literalmente, a gente tem ali 20, 30 concorrentes a 500 metros de distância. E você vê que o cliente pisa ali porque ele lê quem que é o Alan, quem que é a Gabi, quem que é o Ademar. Porque a gente faz questão que o cliente cite o nome da equipe. Eu falo, não, ok, eu tô te entregando qualidade, mas é obrigação. E aí tem cliente que chega lá, né? E quer saber quem que é o Alan. Ah, sou eu, quem que é não sei o quê. Então todo mundo que entra, até uma freelancer, uma Sabrina, né? A menina falou, não, você é freelancer, mas o meu processo de atendimento é esse. Eu vou validar você se o cliente gostar e citar o seu nome. Então você vê que a gente fica fugindo disso. Eu não vou automatizar. Óbvio que minha equipe responde o WhatsApp escrevendo. Então ela, jornalista, vê muito isso. Não. Essa pessoa não vai sentar no meu computador, escreve tudo errado, não sei o quê. Óbvio que eu poderia usar inteligência artificial e automatizar isso. Mas todo mundo sabe que é inteligência artificial. Todo mundo sabe. Por isso que eu amei esse óculos, porque literalmente sou eu. Não tem como fingir. Sou eu falando, sou eu gesticulando, sou eu entrando nos lugares. Nossa, o jeito que você abre a porta da cozinha. Porque ela sabe que eu abro todas as portas de maneira mais forte, né? Tipo, cheguei. Então, eu acho que é um gap também de inovação, que é voltar aos primórdios com papelzinho, com selinho. O Ti falou agora, né? O cliente chega lá perguntando quem é quem e tal. Como ter uma equipe afinada num ramo em que a rotatividade é tão grande ou em que as pessoas reclamam tanto da rotatividade? Sim. Ju, eu mostro muito para eles, assim, eu sempre tive essa escola de desenvolvimento, sabe? Que normalmente está se perdendo também no mercado. Então eu falo, olha, você está aqui, é uma oportunidade de você se desenvolver literalmente. E eu falo que eu valorizo o passe deles, né? Então eu falo assim, eu não estou deixando vocês bom só para mim, porque se vocês mudarem os planos, vocês vão ser profissionais muito completos e valorizados em outros lugares. Exato. Então, mas é um funil. É um funil, porque, por exemplo, eu falo, eu cuido de pessoas, você tá achando que eu sou boazinha, que eu deixo... Não, mas é isso, o combinado foi esse, né? Então, assim, tem ordem. Então, eu acho que é isso, tem que ser um funil e tem que mostrar que você tá querendo desenvolver. Porque se você esperar ter pronto, não vai conseguir. Não. E hoje a maioria das empresas espera pronto, né? Independente do nível... As e não quer o custo, né? Então, por exemplo, às vezes a própria equipe, a pessoa chegou, tá fazendo isso, tá fazendo isso. Eu falei, gente, mas vocês fazem isso há 1 ano comigo aqui. Calma, né? Ela tem o processo dela. Mas também, já tá 6 meses. Não, aí já, né? Então, eles se sentem assim, vai ser justo, né? Então, se eu der o meu melhor, vai ser justo. Se eu não der, vai ser justo. E aí, vocês têm um processo de treinamento mesmo, assim. Assim, é muito na base do... Eu sou muito do processo, né? Então, combinado é esse, vamos seguir. Se tem erro, é você ou o processo? Então, eles já sabem, não, Ju, aqui foi sacanagem minha mesmo, foi vacilo meu, tava com a cabeça em outro lugar... Mas eles também têm a liberdade de falar, cara, o seu processo não está funcionando mais, vamos adaptar? Então, eu acho que é isso, sabe? Se colocar no mesmo... Não tem, eu sou a dona. Não, eu quero sentar com você e a gente pensar junto numa solução. E, normalmente, por ser uma mão de obra, né? De pessoas que não são tão estudadas, enfim, né? Tem algumas questões, as pessoas não querem ouvir essas pessoas. E a gente tem muito isso, né? De ouvir, de pôr eles para pensar também. Eu falo, vocês só estão trazendo problema. Volta, bate na porta de novo e me traz a solução. Então, acho que é muito isso. A gente conseguiu, mas foi um funil, né?
Muita gente no primeiro dia já sai. Fala, nossa, esse lugar não é pra mim, pelo amor de Deus. Tem muito indicador. Então não tem como esconder a performance. É medido em tudo, assim, tudo. E eu nem tenho gerente, tá? Então eu tem olho gerente. as coisas, eu tenho lá os meus guardiões, que eu falo. Eu já tentei para ir gerente, mas gerentes que não tinham a mesma visão do que eu. Então eu falava, tem que fazer excelente. Eu virava as costas, cara, não, faz aí logo para fazer rápido. Né? Então tava atrapalhando minha cultura mesmo. Exato. Então hoje eu não fico na loja o tempo todo, mas os meus processos, sistemas, controles, eles sabem que eu tô olhando. Tanto que quando a gente aparece lá à noite, eles falam, aconteceu alguma coisa? Sabe assim? Falo, não, só vim falar oi para vocês. Mas eles sabem que não precisa estar lá para cultura tá lá, sabe? Bacana, vocês conseguiram construir isso forte, né? É. E, tia, a minha pergunta é sobre a questão das consultorias. Você falou que esse mercado, ele é muito... Carente amador pra mim. Amador, exato, Muito não amador. profissional, né? Muito amador. Porque, na verdade, é uma coisa que todo mundo pensa, vou abrir um negócio. Sim. Comida é algo que sempre muito passa fácil. na cabeça, né? É muito fácil. Porque parece que é muito fácil. É muito fácil. Todo mundo come, é muito Abrir fácil, né? vou entrar. Crescer, Eu ia ter perguntar lucro, isso. não. Abrir é fácil, porque... Não vou dizer, infelizmente, mas o iFood democratizou muito isso. Então, você vê... As pessoas fazem de casa. Você vê várias denúncias, vigilância sanitária invadindo casa. Tipo, nem poderia ter um negócio ali, não tem nem coifa. Então, e tanto que a gente nem discute preço, porque alguém vem falar alguma coisa e fala, não, mas pega o endereço no iFood que tem lá e vai num lugar visitar, porque tá aqui minha loja. Então, ou seja, o meu custo, estar nas regras da vigilância sanitária é muito alto. Então, meio que democratizou muito, num nível muito grande isso. Então... Deixa ela perguntar. Então, concluir a pergunta. Não, mas essa é a pergunta. O que é preciso para ser profissional? O que eu percebo, assim, de, sei lá, quase 100 consultorias, não 100 clientes, porque tem cliente que eu cuido, tem 24 operações, assim. Surreal, assim, o tamanho das coisas que vai abrindo muito rápido. O que eu percebo, assim, quem entra com amor... Então, eu tô em grupo de pizzaria, tô em grupo de hamburgueria. Então, eles têm muito amor por aquilo, porque meio que mudou a vida deles, ajudou a vida deles. E aí, o que eu percebo, assim, não vou usar falta de humildade, mas eu acho que é falta de... É uma visão muito míope de... Ok que você ama aquilo, mas você tem que buscar outras referências, você tem que escutar, tem que ter humildade. Então... Um mês de consultoria minha, parece que eu sou psicanalista. Eu fico conversando. Não, mas por que você abriu isso? Mas por que você não sei o quê? Porque eu preciso encontrar esse eixo da paixão versus profissional para tentar tirar ele da ilha. Para ele entender que, evoluiu o sistema de RH. Olha, o cliente agora mudou o padrão de consumo. A geração Z consome assim. Então a gente colocou lá uns combos literalmente escrito Netflix. A famosa frase, né, Ju? Sempre fiz assim, né? Só que hoje não funciona mais o que você sempre fez até ontem, né? Então, eu acho que é essa visão do profissional assim, não, mas se até agora deu certo, mas o mercado tá mudando, tem que mudar, né? Eu acho que assim, falta sair da ilha mesmo, falta humildade para entender que nem a gente veio conversando uma frase... O Thiago fala muito essa frase, o que nos trouxe até aqui não é o que vai levar para o próximo. É isso que eu ia falar agora. Né? Então, por exemplo, o Vida, quando a gente começou, assim, o Vida, 100% das pessoas compravam pelo Vida, pela causa. Pela parte social. Hoje, como já faz 56 meses que a gente faz, as pessoas, eles têm o Vida lá, sabe? Mas no começo era... Agora, imagina se eu só ficasse no Vida, só colocando todos os meus esforços no Vida. Né? Então, acho que é muito isso, é entender que cada fase te trouxe um aprendizado e uma ação que você tem que estar constantemente revendo, né? Mas eu atendo clientes que estão há 10 anos na mesma fase, 20 anos na mesma fase. Aí não é nem pandemia? Tipo, você tá igual na pandemia? Não. Não, porque meu pai fundou isso aqui em 2002. Aí As mesmas embalagens. É surreal. Falar em embalagem, então, é um parto. Porque, não, como assim? Eu gasto 30 centavos de embalagem. Esse kit todo aqui é tipo 4 e pouco. Aí, o quê? Como assim? Eu falo, então a gente não pode discutir preço, porque como que eu vou aumentar o seu preço com essa embalagem sem vergonha? Aí ele, não, mas... Então, assim, eu vejo muitos clientes meus falta humildade. E os que têm, ela sabe, os que escutam, nossa, a gente dobra de vendas, assim, 2, 3 meses dobra as vendas. Aí, como assim? Óbvio, você me escutou. Tem coisas que você tá lá dentro, você não enxerga, que né? Fala, Quem olha de fora consegue... É negócio da ilha da mesmo, ilha, né? Exato. Você olha de fora, você consegue apontar melhor as questões e... Mas tem que ter humildade para sair. E aí um tira o outro, né? Não, vamos ver isso aqui. Não, vamos não sei aonde. Então, fomos para Monte Verde, queria descansar.
Eu não consigo, tô descansando. Eu fico vendo tudo, não atendimento, tem jeito, negócios. né? Não. É o tempo todo pensando, né? Eu fico vendo o que Acho eu que posso... isso faz parte do empreendedor também, né? Sim, exato. Ela descansa, ela desliga. É? Então um puxa Não, o outro. eu faço um esforço, porque ele me liga o tempo todo. Você falou sobre a identidade visual, que você já pensa em outras marcas. Sim, sim. Aí Já a tem gente elas prontas, Já, você já tem já. esses negócios, tem, como é? hoje tem pizza, né? Que a Já gente funciona, você pode ir lá e comer pizza em Campinas. Já existe. E aí agora a gente vai lançar Hoje Tem Açaí. Isso, né? e hoje tem E equilíbrio. o Hoje Tem Equilíbrio porque o equilíbrio a gente não conseguiu encaixar um produto só, porque na verdade é uma proposta justamente de ser uma coisa, uma alimentação do dia a dia, todo dia. Porque Hoje Tem Burger a gente fala, não tem que ser todo dia, mas o dia que for tem que ser Hoje Tem Burger. Já Hoje Tem Equilíbrio não, é uma proposta que você coma comigo 5, 6 vezes na semana. Exato. Então eu não consegui encaixar só o produto final, né? Então vai ser bom Mas salada. tem o Smile, tem a identidade, tem essas mesmas questões. Mas por que eu falo isso? E sempre alimentação. Sempre alimentação. Mas por que eu falo que isso é inovador? Porque não dá para esconder a situação do país. E aí, se você não tiver alternativas inteligentes... Então, imagina, eu ter 4 operações e uma cozinha inteligente, com o mesmo equipamento, com a mesma equipe. Tudo Óbvio, isso funciona no mesmo lugar. tudo funciona no mesmo lugar. Tudo que a gente pensa. Óbvio que pizza teve O uma açaí, adaptação maior. por exemplo, veio assim, de um gap, né? Porque a gente só abria à noite, aí começou a abrir no almoço. Aí os meninos ficam lá à tarde, assim. Fica ocioso à né? tarde. Porque já fizeram mise en place no almoço e tal. Aí, Thiago, vou pôr açaí, porque vai sair pedido à tarde, eles já estão aqui. Então, assim, sabe? Muito observando mesmo, já tá ali a solução, sabe? Só que aí é uma marca nova, é um produto novo, é todo aquele rolê que às vezes o empreendedor não quer encarar, Não. né? Mas como ele inicia, eu falei, tudo bem, inicia, depois eu melhoro. Então, a gente vai Não, lançar imagina, semana que vem, né? a gente E a tem- pizza funciona lá também, mas daí é mais separado, né? Não tem tanta sinergia. Mas os clientes também estavam pedindo. A gente fez uma pesquisa Ai, com a que nossa legal. base. Falou, a gente quer ser um grupo e quer lançar uma nova marca. Se fosse É. você para escolher qual você escolheria. Aí a gente pôs as opções lá, que a Sim, gente pizza já ganhou. queria, e pizza ganhou. Falei, olha, o cliente literalmente escolheu, então vamos Foi. fazer. Né? Mas daí você descobre que não é o mesmo público, que apesar do cliente ter pedido é diferente, ele pede pizza uma vez na semana para a família. Então, entender essas particularidades, né? E lembrar que são caminhos e propostas diferentes. Por mais que eu esteja ali na mesma operação e parece tudo ser comida, tem muitas mas particularidades você cada vê- negócio. Você né? vê grandes marcas, né? E por isso que eu falo, já tá lá a resposta, já tá lá o que tá acontecendo. Você não precisa ir tão a fundo. Cara, por que o McDonald's lançou uma caixinha de salada com frango? Cara, se o McDonald's tá fazendo isso, eu vou e demorar pra detalhe fazer. que quando ele lançou, a gente já estava pensando, Já, né? já. Nisso. Aí o Alce Grill do Outback lançou o Salad, porque tava vendendo muito mais salada do que frango frito. Então, quando você começa a observar esses movimentos, caiu a patente do Ozempic. Agora, as farmacêuticas nacionais terão o Ozempic delas. Quando você olha esses movimentos, você fala, cara, eu já tenho uma estrutura, já tenho tudo preparado. Mas eu vou pagar um aluguel só. Talvez eu contrate 1 ou 2 funcionários a mais, talvez eu compre um forno combinado. Só que é um investimento muito pequeno para você ratear custo. E querendo ou não, muitos falam isso para mim, mas ano que vem, e economia. Aí eu falei, cara, empreendedor é a lei de Darwin perfeita. Nunca será o mais rápido que vence o mais lento, nem o mais forte. Sempre será quem melhor se adapta. Então, o empreendedor raiz, ele vide, né, 5 anos, eu falei, não, vai terminar a grana, vamos fazer outra coisa. A alimentação nunca vai parar de comer, ele vai ser mais seletivo. Então, se eu tenho mais opções dentro do mesmo custo, eu melhoro minha margem, eu melhoro meu lucro. Tanto que quando a gente fala da nossa margem de lucro, os donos falam, nossa, mas como assim? Tá muito alta, não sei o quê. Aí eu explico. Brand, valor agregado. Eu queria que vocês... A gente falou bastante coisa aqui, né? Mas se fosse para resumir tudo que a gente falou em uma frase para alguém que tá querendo empreender ou tem um negócio e escuta muito isso. Assim, mas tem muito disso. Tem muito de tal coisa. O que você diria para essa pessoa se precisasse ser em uma frase? Eu diria para ela estar disposta a testar, mas testar rápido e testar com método, né? Porque assim ela consegue validar o feeling dela e mais o mercado e ser mais assertiva. E eu falaria a palavra dela e a minha. Ou seja, gestão e encantamento de clientes. Ou seja, qualquer negócio. Se você colocar gestão numa academia e encantamento de clientes, você vai ter lucro. Eu nem vou entrar em mérito de franquia, de rede, de multimilionário. Mas você quer abrir um negócio para ter lucro. Você quer no final do mês sobre dinheiro. Então, qualquer negócio que você abrir tiver um nível de gestão que é dela, eu não tenho.
Então é minha sócia, casei com ela. Aí acho um sócio bom de gestão. Aí ela, eu não sou de vendas. Eu sou bom de vendas. Coloca, a academia tá falindo. Filho, eu vou pôr 500 alunos aí para você em pouco tempo. Então são duas coisas básicas que quando você vê um negócio que não tá indo bem, ou não tem gestão, ou não tem os dois, né? Ou não tem foco no cliente. O famoso, né? O Sandro Magaldi, o Salib fala muito isso. Da Amazon, né? O Customer Centric, né? O cliente no centro de tudo. Então, só que você tem que entender o que é isso, né? Eu entendo de cliente. Mas sem a gestão dela por trás, eu não consigo ficar tranquilo para fazer o que eu sei. Então, eu vejo, às vezes, o empreendedor faz muito malabarismo. Eu escrevi um livro, né? Como vencer o jogo do empreendedorismo. E o livro é basicamente mostrando que o segredo para vencer está muito mais ligado em saber quem é você e quem você deve buscar. Então, eu entrevistei várias pessoas e tá lá, né? Que nem o Geraldo Rufino, né? Conhece o Geraldão? Assim. Meu, a Marlene é tipo ela. Quem comanda a JR Dias é a Marlene. Então, você vai lá, ela fica no bastidor. Mas ela é a Juliana. Então, quando você analisa muitos negócios... Você fala, cara, tá lá aqueles perfis de gestores, de quem foca no cliente, quem foca na gestão. Então E aí, você pode até começar sozinha, né? Que normalmente você começa sozinha, em casa, com o seu primo, enfim. Mas já tenha isso em mente, sabe? Que em algum momento do negócio você não vai ter todas as habilidades necessárias e você vai ter que buscar. Exato. Né? Maravilha, gente. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada por compartilhar o conhecimento de vocês, a experiência de vocês. Acho que a gente trouxe uma visão bem diferente aqui do que é inovação, do que é possível fazer de diferente no mercado, né? Então, obrigada. Foi um prazer, viu, Ju? Obrigada. A gente que agradece. Depois de 10 anos, sonho realizado. Maravilhoso. Sonho realizado. Bom, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Pessoal que acompanhou o episódio até aqui, não esquece de curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas que iam curtir ou precisam ouvir essa conversa. E até o próximo episódio.